E a gente canta ao sol de todo dia. Bom dia! Despertando com Dharma do dia 30, um mês já que a gente está fazendo esse despertar. Agora com o Canto do Povo de um Lugar, do Caetano Veloso. Conhece essa cantiga? Bacaninha, né? Bom dia, Jaque. Bom dia, Mauro. Tudo bem aí em Garopaba? Bom dia, Rúbia. Oi, Natasha, tudo bem? Já tá pro lajeado? Oi, Isis. Jonathan, bom dia. Olha que musiquinha bonitinha. Essa é uma cantiga do Caetano, de 74. Tinha 6 anos. Naquela época eu já ouvia Gal Costa. Me lembro perfeitamente. Bom dia, Maria. Esse é Canto do Povo. Esse disco é cheio das cantigas. Tem uma outra que é Lua, 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 que é maravilhosa, assim. É um disco, né? Que é um long play. Oi, Rosana. Então tá. Oi, Fê. Oi, Ana Tereza, tudo bem? Volta na quinta pra Lajeada. É isso aí, que bom, vai ver a mamãe. Tirizada deve estar bem faceira que tu vem. Oi, Gorete. Bom dia, Xande. Como é que tá, Bruna? Tudo bem aí? Oi, Marisa. Ana Tereza lá do Rio, pessoal lá de Curitiba, Floripa, Garopaba, Canoas, Porto Alegre, Lajeado. Oi, Luciana, tudo bem? Então é isso. Começando com uma cantiga. Cantiga vem das cantigas de roda, né, do povo. Bom dia, Cris. Bom dia, Clayton. Então a gente está lendo A Arte da Felicidade, com uma visão do Dalai Lama. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Silvia. E a gente está avançando, né? Vamos lá. Já são 30 dias de leitura. A gente começou no meu aniversário. Hoje a gente está na página 200. Uma nova perspectiva diante do inimigo. Está falando sobre as formas de a gente se relacionar, né, com o mundo. O método básico usado pelo Dalai Lama para transformar nossa atitude a respeito dos nossos inimigos envolve uma análise sistemática e racional da nossa reação costumeira àqueles que nos prejudicam. Ele explicou esse método. Vamos começar examinando nossa atitude característica diante dos nossos rivais. Em geral, é claro que não desejamos nada de bom para os nossos inimigos. No entanto, mesmo que por meio dos nossos atos tornemos nosso inimigo infeliz, em que isso deveria nos alegrar tanto? Se refletirmos com atenção, como pode haver algo mais desgraçado do que essa atitude? Carregar por aí o fardo de semelhantes sentimentos de hostilidade e má vontade. E será que realmente queremos ser tão mesquinhos? Se nos vingarmos de nossos inimigos, isso gera um círculo vicioso. Se retalharmos a outra pessoa, não vai aceitar isso. Ela vai se desforrar de nós. Nós agiremos da mesma forma e assim por diante. Isso, gente, se chama um ciclo sansárico. Entenderam? Então, o ciclo Sansara, que eu já expliquei aqui outras vezes, mas sempre tem gente nova aí, e vou falar novamente. Então é isso, o Sansara não é um lugar, não é uma coisa, é um ciclo, é uma ação. Então a gente vem impregnado de várias atitudes mentais, vários elementos mentais que a gente carrega da nossa família, que a gente carrega das condições em que a gente vive, e a gente vai dando sempre uma justificativa, não, porque eu fui pobre quando era criança, que eu passei necessidade, que eu fui isso, que eu fui maltratado, que eu fui... Tudo bem, todo mundo tem a sua história de vida. Tá? A vida é uma unidade de tratamento intensivo, é uma UTI. A vida não é um parque. A vida a gente está sempre em tratamento, é isso. Mas o Sansara, a gente cria o Sansara através das nossas aflições mentais, que é a ignorância, que é o ódio, que é a inveja, que é a violência, que é o apego, né?
todas essas coisas, as emoções aflitivas que a gente chama no budismo. E todas as ações que tu cometeres através de um ato que contenham alguma desses elementos, imagina tu tá fazendo uma comida, assim, uma comida de relações, né? Então, quando tu vai falar alguma coisa para uma pessoa, tu vai agir de alguma forma com uma pessoa, tu vai cometer um ato que contenham esses elementos, que sejam contrários do amor, né? Que resultado tu vai ter? Me diz. Se tu cozinha feijão, o que tu vai ter? Tu vai ter o quê? Feijão ou tu vai ter arroz? Tu vai ter feijão. Entenderam? Não tem. Se tu plantar maçã, tu vai colher laranja? E a gente acha que quando a gente age com raiva, com ódio, com inveja, com ciúmes, aí a gente diz assim, não, mas é que essa pessoa merecia e eu tinha que ir, né? Tá bem. Só que tu vai colher raiva e coisa, tu vai colher aquilo exatamente que tu plantou. Não tem outra. A matemática é simples. Isso é o samsara, esse ciclo interminável, interminável. Rompe. Para de achar justificativa na vida, que porque eu passei isso, aquilo. Todo mundo passou, vocês não fazem ideia da minha infância. Alguns aí fazem, né, que são minha família. Então, assim, é porque a gente quer ser assim. Então, quando a gente olha assim, a pessoa, nossa, como ele está bem, vocês não fazem ideia do que eu passei. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, 9 anos de idade. Eu me lembro quando a minha mãe, ela colocava a gente na janela, lá em Passo Fundo, nós tudo pequenininho assim, e a gente colocava uma colherinha para fora assim quando chovia, porque hoje está para chover aqui, lembrei disso. E aí a gente pegava uma colherinha de chá assim pequenininha, e ela mandava a gente catar os pingos assim, sabe, na janela. Ficar assim na janelinha, catando os pinguinhos na janela assim. Para diversão? Não. Porque aí a gente esquecia que a gente estava com fome. Entenderam? Então a gente ficava na janela lá. Olha a técnica da minha mãe. Querida, você está com 80 anos hoje. Atualmente. Tá bem? Então isso é a vida. Então a gente cada um tem a sua história. E aí se eu vou usar todos os meus elementos de vida que eu passei, e dizer, não, justifica eu agir com ódio contra meus inimigos, como está dizendo o Dalai Lama aqui. Nada justifica. Tu tem uma vida. A vida é essa unidade de tratamento paliativo. A gente pode escolher continuar usando disso ou mudar a página. Eu mudei a página. Entendeu? Como é que foi minha faculdade? Todo mundo diz, nossa, formou numa federal, não sei o quê. Eu dormi no chão por 2 anos. Em Pelotas. No chão. Então, gente, assim, nada justifica quando a gente diz assim, essas pessoas agem com raiva, têm razão. Não. Nenhuma emoção aflitiva pode ser. Todas elas são, de uma certa forma, vão criar um elemento sansárico. Se nos vingarmos dos nossos inimigos, diz o Dalai Lama, isso gera um círculo vicioso. Se retalharmos, a outra pessoa não vai aceitar isso. Ela vai se desforrar em nós e nós agiremos da mesma forma e assim por diante. E em especial quando isso acontece no nível das comunidades, pode passar de uma geração para outra. O resultado é que os dois lados sofrem. Desse modo, todo o objetivo da vida é prejudicado. Pode-se ver isso nos campos de refugiados, onde se cultiva o ódio pelo outro grupo. É uma atitude que se instala desde a infância. É muito triste. Por isso, a raiva ou o ódio é como o anzol de um pescador. É importantíssimo que nos certifiquemos de não ser fisgados por esse anzol. Agora, algumas pessoas consideram que o ódio intenso é bom para os interesses nacionais. Olha só, ele está falando aqui agora. Não tem a ver com o que está acontecendo nesse momento? Algumas pessoas consideram que o ódio intenso é bom para os interesses nacionais. Para mim, isso é muito negativo. Demonstra falta de visão. Contrapor-se a esse modo de pensar é a base do espírito da não violência e da compreensão. Visão no budismo tem outra conotação, gente. A visão no budismo não está relacionada à visão ocular, da consciência do órgão de visão. Tá? A visão no budismo está relacionada, quando vocês lerem alguma coisa no budismo diz visão, ele não está falando dos olhos. Ele está falando da visão como um estado amplo, ele está falando do interser, ele está falando, seja quem for que estiver falando, quando a gente estiver falando de visão, vai estar falando sobre a nossa interconexão com o mundo. A visão é entender que todos nós estamos interconectados.
É impossível, qualquer pessoa que esteja aí, eu não tiver alguma relação de interconexão. Então a visão no budismo é a originação interdependente. É perceber que estamos interconectados. E qualquer ação... Bom, gente, né? Já foi falado isso milhões de vezes. Né? Qualquer ação que alguém cometer, respinga. Né? Ao Covid. Mas outras ações também. Né? Agora, algumas pessoas consideram que o ódio... Já li. Tendo questionado nossa atitude característica diante do nosso inimigo, o Dalai Lama passou a proposta de uma forma alternativa de encarar o inimigo. Uma nova perspectiva que poderia ter um impacto revolucionário na nossa vida. No budismo, em geral, presta-se muita atenção às nossas atitudes diante dos nossos rivais ou inimigos. Isso porque o ódio pode ser o maior obstáculo ao desenvolvimento da compaixão e da felicidade. Se pudermos aprender a desenvolver a paciência e a tolerância, paciência e tolerância, uma das 6 paramitas, lembra que a gente leu no livro passado? Né? Generosidade, paciência ou tolerância, a tolerância, a alegria entusiástica, a meditação, sabedoria. Né? Para com nossos amigos, tudo mais passa a ser mais fácil. Nossa compaixão por todos os outros seres começa a fluir naturalmente. Então, quando a gente olha para outro ser com compaixão, é a gente olhar para o outro, né, como estava no texto de ontem, né, quando o Howard, aqui, o psiquiatra, né, ele olhou para aquela outra pessoa e começou, aquela pessoa era ruim, aquele administrador. Né? Nem todo mundo é 100% ruim. Nem todo mundo não, ninguém é 100% ruim. Nenhum ser do planeta é 100% ruim. Então a gente olha para o outro com compaixão porque em alguma relação, em algum elemento ele é bondoso com alguma pessoa. Né? Tu olha para um ditador, né? Ele tem amor pelos filhos. Ele não tem amor pela humanidade, pelas pessoas, mas ele tem amor pelos filhos. Tem amor pela mãe dele. Né? Então sempre vai haver uma relação. Né? Portanto, para quem pratica a espiritualidade, e espiritualidade entenda-se, né, gente, que não tem nada a ver com relações de Deus, né, pode ter, né, mas não necessariamente. A espiritualidade está ligada ao aspecto de entendermos a interconexão entre nós todos, né, de que todos nós estamos interligados. Nossos inimigos desempenham um papel crucial. Ao meu ver, a compaixão é essencial, é a essência da vida espiritual. E para que tenhamos pleno sucesso na prática do amor e da compaixão, é indispensável o exército da paciência e da tolerância. Por que vocês acham que está se falando tanto em compaixão? Não é porque eu estou falando. Por que vocês acham que está se falando tanto em compaixão nos últimos 30 anos, mais ou menos? Claro que tem a ver com o budismo, tem a ver um pouco com isso. Mas não é só isso. A nossa população aumentou demais, gente. Ela aumentou de uma forma, ela duplicou em menos de 100 anos. Assim. Então ela levou milhares de anos, né, crescendo organicamente, né, saudavelmente. Né. E de repente, em poucas décadas, ela passa de 3 bilhões para 7 bilhões. Né, em poucas décadas. E ela levou 70 mil anos para acontecer. De 70 mil para 40, 50 anos, dobra. Se a gente não colocar o elemento compaixão no meio, a gente não vai sobreviver. Porque os espaços estão se estreitando. E quando os espaços se estreitam, as relações se aproximam. Se as relações se aproximam, há um atrito. E as relações se aproximam não por espaços físicos, mas por espaços emocionais. Vem a internet, que é uma janela, né? Uma janela para o mundo, surge a internet em poucas décadas atrás. E essa janela para o mundo estreitou completamente as relações. E essas relações fazem com que a gente reaja instantaneamente, imediatamente, impulsivamente, constantemente ao contato, atrito tangencial do outro. E quando esses tangentes se tocam de alguma maneira, sejam ideológicas ou sejam físicas, elas geram esse atrito e a gente precisa de paciência, generosidade, paciência e tolerância. Uma alegria entusiástica de perceber o outro, no olhar do outro. A gente precisa dessa relação de compaixão. Então, a compaixão nunca esteve tão presente nesse momento assim. É preciso ter compaixão. Não há força moral que se compare à paciência. Exatamente como não há
Não há pior tormento do que o ódio. Logo, devemos envidar nossos melhores esforços para não nutrir ódio pelo inimigo, mas sim usar o confronto como uma oportunidade para aprimorar nossa prática de paciência e da tolerância. Ou seja, toda situação que surge de emoção aflitiva é o nosso mestre. Né? É o momento que a gente tem para se relacionar. Dói, machuca, a gente sofre com a perda, a gente sofre quando nos dizem alguma coisa, machucam a nossa integridade, a nossa identidade, mas é uma situação para a gente aprender. E a gente tem que aprender. Como eu disse, a vida é uma unidade de tratamento intensivo. A gente não está nela porque... Você sabe que a unidade de tratamento intensivo não se vai lá porque tu está para morrer, tu vai lá porque tu tem chance de vida. Então a vida é isso. A vida a gente está em constante tratamento. E esse tratamento no budismo se chama treinamento. Na realidade, o inimigo é a condição necessária para a prática da paciência. Claro, né? Se não existe luz, não existe sombra. E vice-versa. Sem uma ação do inimigo não é possível o surgimento da paciência ou da tolerância. Nossos amigos não costumam nos testar de modo que forneça a oportunidade de cultivar a paciência. Somente nossos inimigos agem desse modo. Logo, a partir dessa perspectiva, podemos considerar nosso amigo um grande mestre, olha aí, e reverenciá-lo por nos conceder essa preciosa oportunidade para o exercício da paciência. Então, gente, a gente não vai conseguir polir arestas usando um pano de seda. É preciso a lixa. Ora, há muitas pessoas no mundo, mas são relativamente poucas aquelas com quem interagimos, e é ainda menor o número daquelas que nos causam problemas. Portanto, quando deparamos com uma ocasião dessas para praticar a paciência e a tolerância, deveríamos tratá-la com gratidão. Ela é rara. Uma vez eu já contei essa história em outros lugares, né? Talvez eu estava num retiro. Que saudade de retiro, eu sempre digo isso, né? Estava sempre em retiro. Sempre. Vários por ano, assim, vários por ano. Retiros budistas, né? Óbvio. Eu estava num retiro tibetano. E aí tinha uma pessoa. Ela ia sempre nesses retiros, assim. Ela era o teste da paciência de todo ser do planeta, assim. Ela testava a paciência do começo ao fim do retiro, assim. Era um retiro relativamente longo, acho que era um retiro de 12 dias, eu acho, se não me engano. Esse que eu lembro dela. Essa pessoa testou a paciência de todo mundo, muita gente foi embora. As pessoas estavam no quarto com ela, um quarto de alojamento, assim, muita gente, né? Tinha umas 200 pessoas. A pessoa conseguiu testar a paciência de umas 10 pessoas que foram embora, assim. Nossa, professora. E aí, sabe, nos primeiros dias aquilo foi muito difícil, assim. Aí eu comecei a me ver nela, assim, a minha intolerância com ela, meu egozinho ferido, porque ela estava atrapalhando o meu retiro. Mas, na verdade, o retiro era ela, entendeu? Ela fazia parte do retiro. Se ela não existisse, eu não estaria em retiro, porque seria o mesmo que eu estar em casa assistindo televisão, cobertinho, tal, com comidinha do lado, tranquilo, confortável. Não, no segundo dia eu percebi, ela é o próprio retiro. E aí, me distanciei daquilo, e aquilo foi maravilhoso. Comecei a ver um ser ali, conflitos, claro, uma pessoa com problemas, assim, nesse sentido. Mas aquilo não me atrapalhou, mas ela continuou fazendo até o fim do retiro. E muita gente continuava ainda, falando, eu via nos grupos, assim. Eu estava sereno, tranquilo e sereno. Por quê? Porque aquilo é o retiro, entenderam? Eu me lembro que eu fazia isso quando era criança também. Aí eu tenho meu irmão que entrou ali, o Zé. Quando meus irmãos começavam a brigar, eu simplesmente me distanciava daquilo e ficava brincando com meus homenzinhos. Eu tinha uns homenzinhos de bonequinhos, assim, sabe, de lutas de Forte Apache, assim. E aquilo era meu mundo, assim. Eles brigavam, como uns loucos, assim, né? E aquilo... Então, eu estou muito... já viram, né, que eu estou saudosista hoje. Ora, muitas pessoas no mundo. Então ele diz que ela é rara, exatamente como se tivéssemos encontrado inesperadamente um tesouro na nossa própria casa. Pessoas que incomodam são um tesouro. Deveríamos nos sentir felizes e gratos ao nosso inimigo, por nos propiciar uma oportunidade preciosa. Isso porque se um dia chegarmos a ter sucesso na nossa prática da paciência e da tolerância, que são fatores essenciais para contrabalançar as emoções negativas,
isso será devido à combinação dos nossos próprios esforços com a oportunidade fornecida pelo inimigo. Naturalmente, ainda podemos ter nossas dúvidas. Por que eu deveria venerar meu inimigo? Ou admitir sua contribuição se o inimigo não tinha nenhuma intenção de me proporcionar essa preciosa oportunidade para a prática da paciência? Se ele não tinha nenhuma intenção de me ajudar? E não se trata apenas de eles não terem nenhum desejo ou intenção de me ajudar, mas de nutrirem, sim, uma intenção deliberada e maliciosa de me prejudicar. A gente pensa isso, né? Por que eu vou olhar para o inimigo com tolerância e paciência se ele quer me prejudicar? Mas não se trata disso, ele vai continuar te prejudicando. Mas é a posição da tua mente que importa. É o teu bem-estar que importa. Logo, o correto é odiá-los. Isso está dizendo o Howard, né? O psiquiatra. Com efeito, é no fundo a presença no inimigo desse estado mental voltado para o ódio, dessa intenção de ferir, que torna a ação do inimigo singular. Se não fosse assim, caso se tratasse apenas do ato real de nos ferir, nós odiaríamos os médicos e os consideraríamos inimigos, porque às vezes eles adotam métodos que podem ser dolorosos, como por exemplo a cirurgia. Mesmo assim, não consideramos esses atos prejudiciais ou típicos de um inimigo, porque a intenção por parte do médico era de nos ajudar. Entende? Isso é uma ação irada, que a gente chama no budismo. Logo, é exatamente essa intenção deliberada de nos ferir o que torna o inimigo inigualável e nos concede essa preciosa oportunidade de praticar a paciência. Então, o elemento inimigo está por toda parte, né? E toda vez que surge, então, algo que é contrário a nós, seja uma ideologia, seja qualquer coisa que surja, e a gente dispensar com um ato de resistência, na verdade, tu está perdendo uma grande oportunidade de aprender. Uma grande oportunidade de aprender. A sugestão do Dalai Lama de que veneremos nosso inimigo pelas oportunidades de crescimento que eles nos proporcionam poderia, a princípio, ser um pouco difícil de engolir. No entanto, a situação é análoga à de uma pessoa que procura tonificar e fortalecer o corpo através do treinamento com pesos. Naturalmente, a atividade de levantar pesos é desconfortável no início. Eles são pesados. A pessoa se esforça, transpira, luta. Porém, é o próprio ato de lutar contra a resistência que acaba resultando na nossa força. Apreciamos os bons equipamentos de peso, não por nenhum prazer imediato que nos forneçam, mas pelo benefício final que obtemos. Eu não concordo com essa analogia que ele fez aqui, porque na verdade quando tu vai fazer uma atividade física, tu já sabe que o resultado final vai ser alcançado e é benéfico para ti. Ele não entendeu muito bem, assim, eu acho, talvez pela frente, assim. Não é bem isso, tá? Porque no budismo, quando tu olha para o outro com paciência e tolerância, tu não está buscando algo em troca. Porque se tu buscar algo em troca, surge um outro elemento que é uma identificação de ego nesse sentido. E não pode haver essa identificação de ego, não pode ter esse momento de eu vou aproveitar isso porque eu preciso crescer. Aí há uma substituição apenas. Então aí tu não está com raiva dele, mas tu está substituindo por um espaço egóico. Então a gente faz por vários outros motivos. Primeiro a gente faz de olhar o inimigo, olhar a situação, seja qual for o inimigo que vocês criarem, pode ser ideológico, pode ser qualquer coisa. Tu olha como oportunidade de crescimento. Mas também, quando tu olha como oportunidade de crescimento para esse inimigo, né, que tu vê que tu vai afinando tuas arestas, né, com essa lixa que esse inimigo vai te causando, e tu vai criando esse espaço ao vão, tem um outro elemento que é causado. Porque quando tu faz isso, tu não reage a impulso. Se tu não reage a impulso, tu não vai... Serena, não é para entrar. Fora. 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 A Serena entrou. Simplesmente. Ela sabe que não é para entrar. Ela estava me vendo dar discurso aqui. Então, quando tu reage a impulsos, nesse sentido, tu está impedindo de fazer com que aquele inimigo ele contra-ataque, que ele reaja novamente e gere mais um efeito kármico. Então, na verdade, tu está fazendo um benefício àquele inimigo. Quando eu olho para o outro que ele está cometendo um erro, está cometendo uma injustiça, está cometendo uma injustiça comigo, com os outros, enfim, não importa, e eu consigo estancar isso, não aumentando a ira, a raiva dele, eu estou agindo com um aspecto irado. Eu estou impedindo que ele se machuque, que ele perpetue o aspecto kármico dele, que ele aumente
os impulsos kármicos dele e com as ações ele piore a ação para ele mesmo, então eu estou ajudando aquele ser. Eu estou sendo, aí sim eu estou sendo generoso. É meu aspecto de generosidade não aumentar a raiva dele. É nesse sentido. É dessa forma que a gente tem que agir. Agora, colocar assim como ele colocou, não é bem isso. Tá? Mas é a minha opinião. Tudo bem. Ele não tem conhecimento total do budismo, então faltam alguns elementos. Talvez até mesmo as alegações do Dalai Lama a respeito da raridade e o alto valor do inimigo sejam mais do que meras racionalizações fantasiosas. Ok, a visão dele. Quando escuto meus pacientes descreverem suas dificuldades com outros, isso fica totalmente claro. No fundo, a maioria das pessoas não tem legiões de inimigos e antagonistas com as quais esteja em luta. Pelo menos não no nível pessoal. Geralmente o conflito apenas se restringe a algumas pessoas. Um chefe, talvez um colega de trabalho ou um cônjuge. Ou um irmão. A partir desse ponto de vista, o inimigo é realmente raro. O quinhão que nos cabe é limitado. E é a luta, o processo de resolver os conflitos com o inimigo, através do aprendizado, do estudo, da descoberta, de modos alternativos de lidar com ele, que acaba resultando em um verdadeiro crescimento, em profundidade de percepção, em êxitos e em termos psicoterápicos. Vamos parar por aqui, fazer uma praticazinha rápida ali, 3 minutos? Pode ser? Então, muito bem. Então parem, vou pedir para que vocês parem o que estão fazendo agora, para só um minutinho assim, né? Só um minutinho. E se coloquem numa postura de meditação, se estão sentados na mesa do café, apenas se posicionem na cadeira, uma postura ereta, as costas eretas, estão deitados, continuem, apenas se coloquem numa postura de vivacidade, os olhos abertos. Tá? Quem quiser pode fechar os olhos. Né? Inspirem profundamente pelas narinas. Soltem pela boca. Suspiro longo. Apenas soltem o ar. Soltem. Observem o corpo de vocês relaxando cada vez que expira, lançando ocitocina no corpo. Toda vez que eu solto o ar, eu relaxo o corpo. Eu dou esse espaço para o meu corpo entrar em sintonia com a minha respiração, meus batimentos cardíacos. Procurem agora trazer à mente de vocês uma pessoa com quem vocês não têm um grande afeto. Pode ser próximo, amigo, familiar, alguém que vocês não têm relação física, mas que vocês consideram talvez um inimigo ou um rival, uma pessoa que lhes incomoda de alguma maneira, que lhes traga algum desconforto, como foi dito no texto de hoje. Mas apenas tragam à mente, não tragam todos os aspectos de raiva, não tragam nada disso. Apenas tragam essa pessoa. Apenas isso, nada mais. Visualizem essa pessoa. Agora imaginem que essa pessoa tem uma família, que se a pessoa pode estar nesse momento, independente da sua crença, dos seus aspectos ideológicos, políticos, de negócio. Não importa quem seja essa pessoa. Pode ser que nesse momento ela esteja levantando, dando um beijo na sua esposa, indo ao quarto dos seus filhos. Pode ser que ela faça isso. Pode ser que ela prepare o café da manhã para os seus filhos, prepare-os para ir para a escola. E você veja nessa pessoa somente uma parte daquela que ela lhe prejudica. Apenas olhe para essa pessoa como um ser humano, como você. Fazendo as coisas do dia a dia, talvez não com a ética que você tem para si como correta, como verdadeira. Mas isso não importa. Olhe para esse ser humano
como sendo um ser humano que busca a felicidade. E envie para ele agora, ou para ela, para essa pessoa, diga do fundo do seu coração que essa pessoa possa encontrar a felicidade. Que essa pessoa possa superar as causas que lhe fazem sofrer e agir dessa forma. Que essa pessoa cesse tudo aquilo que lhe causa sofrimento. Que essa pessoa possa ter visão clara e encontre o caminho para a cessação de qualquer sofrimento que a faça agir dessa maneira no mundo. Seja sincero agora, seja sincera. Olhe para essa pessoa com amor, bondade, com compaixão. Essa pessoa merece ser feliz. Inspirem profundamente, sintam o seu corpo agora e soltem qualquer tensão que tenha surgido. Soltem qualquer tensão. Observem sua respiração, o ar entrando, o ar saindo, inspirando pelas narinas, soltando. Muito bem, voltem. É uma prática muito curta, né, gente? A gente precisa fazer essa prática por uns 15, 20 minutos, mas espero que todos estejam bem. Não fiquem ruminando, apenas silenciem. Silenciem, silenciem. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa terça para vocês. E até amanhã, se a impermanência permitir.